Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Adriana, eu sou psicanalista lacaniana, faço parte do coletivo Ciranda de Psicanálise e nós pensamos num grupo de estudos sobre as psicoses e a partir desse grupo, a gente também pensou em propor essa roda de conversa, que no nosso caso é uma ciranda de conversa, nós gostamos de fazer a palavra circular. Então, vamos ficar eu e o Igor como mediadores. Convidamos a Gabriela, a Gabi e a Lorena, a Lou, para falar para a gente sobre as psicoses. E a motivação inicial era que elas contassem sobre os estudos, o que as motivou, como tem sido o percurso. Então, nós vamos primeiro dar a palavra para elas, aí a gente também vai fazer algumas perguntas, vai colocar essa roda para circular. Quem tiver perguntas, se quiser levantar a mãozinha ou colocar no chat, depois a gente também vai fazer uma sequência de perguntas que todos nós possamos participar. A ideia é essa, que todos se sintam à vontade, e porque esse assunto é muito importante para a nossa clínica, é uma estrutura importante, por isso também que a gente pensou em dar esse destaque para essa primeira ciranda. Igor, Bom dia, gente. Meu nome é Igor, né? Sou psicanalista e também faço parte do coletivo Ciranda Psicanálise, né? E nesse primeiro momento, né, para a gente pensando justamente para dar início a esse grupo de estudos sobre as psicoses e trazer justamente que as pessoas que Só na paz, graças a Deus. Sabia que achou, né? Ô, meu, ajudou, hein? Ajudou né? Fica à vontade, gente. Qualquer coisa você me chama, eu tô limpando o banheiro. querem. Pronto. E pensando nesse primeiro momento, como a Adriana falou, a gente trazer pessoas do próprio coletivo para falar sobre esse momento. E, na medida em que foram surgindo perguntas, vocês podem ir ou mandando no chat, ou no final de cada apresentação, a gente ir abrindo para a gente poder fazer essa discussão, né? Para justamente fazer essa palavra circular. Então, para iniciar essa conversa, né, vamos convidar a Gabi, né? Também é conhecida aí nas redes como Psicanálise Maceió, né? Ela é doutora em Linguística e psicanalista lacaniana. Então, vamos ouvir um pouco sobre ela, logo em seguida a gente passa para a Lorena, tá tá bom. certo? Antes disso, eu queria pedir para quem pudesse deixar a câmera aberta. A gente já está distante, então vamos tentar deixar esse encontro um pouco mais próximo. Fica o convite também para abrir a câmera, tá? Manda lá, Gabi. Oi, gente, bom dia. Dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui. Nós do Ciranda primamos pela democratização da psicanálise, no sentido do acesso, da formação, do conhecimento, da transmissão. E essa iniciativa é uma, né, dessas possibilidades da gente pensar essa democratização. Primeiro, gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Adriana, né, para essa roda de conversa, que é a nossa primeira ciranda de conversa. E como ela bem frisou, né, a importância de conversar sobre o tema das psicoses, que penso que é um tema meio que, às vezes, ou muitas vezes, colocado de lado quando a gente pensa nos estudos relacionados à clínica psicanalítica de um modo geral, né? Então, gostaria de, inicialmente, agradecer o convite, como eu disse, e parabenizar a iniciativa, né, e a proposta da Adriana, que sempre tem ideias e propostas muito interessantes e que tem feito a Ciranda se movimentar nesse sentido, né? Bom, ela falou um pouco assim, né? A ideia, primeiro, acho que é abrir para a gente poder conversar sobre o tema, né? E pensando nos estudos, gente, foi tão interessante resgatar um pouco isso, né? De pensar meu interesse pelo tema, que eu acho que vem desde criança, adolescente, tentar entender o que que acontecia com algumas pessoas
que pareciam estar um pouco deslocadas, e aí hoje consigo falar deslocadas um pouco de forma diferente, estão diferente no que a gente pode chamar de laço social, né? E a gente tem uma certa estigmatização das psicoses como sendo qualquer tipo de loucura, né? E aí eu acho que vem um pouco disso mesmo, né? Dessa vivência. E aí, entrando no curso de psicologia, ainda interessada pela temática da loucura, ainda não era as psicoses, tive uma experiência de um trabalho com uma colega em que tivemos a oportunidade de fazer dentro de um hospital psiquiátrico, né? Que também, no senso comum, é onde se pensa que todos os psicóticos estão lá dentro, né? Internados, né? Bom, isso também é uma grande outra discussão, né? Que a gente poderia abrir, mas só para contextualizar. Depois, seguindo ainda o interesse pelas psicoses, na experiência docente, na graduação, fui professora de graduação dos cursos de psicologia em 3 instituições, e aí também tive a oportunidade de dar sequência, iniciar junto com os alunos alguns projetos de extensão universitária, né? E aí me lembro que um se chamava Projeto Fênix, e o outro se chamava Freud no CAPS. Foram bem interessantes as atividades em que a gente desenvolveu junto com os alunos. Gente, esqueci, antes disso, no final ainda, final não, acho que lá pelo 6º período de psicologia, ainda como estudante, eu fiz parte de um projeto de extensão universitária que existe até hoje, que é o projeto EIME, lá da Universidade Federal da Paraíba. E esse projeto, ele, bom, pelo menos na época, não sei como é que está hoje, né, se mudou algum rumo, mas ele tinha como objetivo uma articulação entre psicanálise e psiquiatria. E as atividades, a grande maioria delas, ocorriam em um ambulatório de psiquiatria, que provavelmente hoje não existe mais, porque na minha época eu ainda peguei um pouco da transição da construção, assim, dessa passagem, dado que a gente vai chamar reforma psiquiátrica, né? E a instalação de um CAPS dia lá dentro. Mas essa também foi uma experiência bem importante para academicamente, teoricamente, iniciar os estudos sobre a temática das psicoses. E tive um pouco assim de um viés de leitura da psicanálise bem diferente da que eu tenho hoje, só para vocês entenderem um pouquinho. E eu ainda acho que eu tenho que estudar um bocado, né? Mas a vertente era de orientação lacaniana, que, trocando em miúdos, é uma leitura mais milleriana, tá? Então é importante frisar isso, que o início foi por essa via. Depois, no mestrado em psicologia, adivinha qual foi minha temática? Foi, Gabriela, sobre as psicoses? Foi sobre as psicoses. Qual que era a minha questão, né? Saída da graduação, com essa experiência no projeto Projeto EIME, na experiência docente também, né? Pensando a articulação da psicanálise com uma possível clínica das psicoses, né? Eu ficava pensando muito, né, nas chamadas psicoses desencadeadas e psicoses não desencadeadas, né, que a gente vai ter inclusive a leitura de Miller como psicose extraordinária e psicose ordinária. Isso é uma leitura de Miller, não é de Lacan, tá certo? É bem importante frisar isso. Mas eu ficava muito pensando, poxa, já havia, assim, uma noção de que quando a gente pensa nas psicoses, algo do ponto de vista que está na estrutura, né? E por quê? O que que faz alguns entrarem numa crise, num chamado desencadeamento, numa crise, né? No senso comum, a gente vai chamar de surto, e não é só psicótico que surta, só frisando também, e outros não, que se sustentam, enfim, no laço social, na vida, etc e tal. Então, essa era a minha questão.
E a minha pesquisa acabou desembocando para pensar, por exemplo, a hipocondria, no caso Schreber, como um fenômeno elementar importante para pensar a psicose, estrutura, tá? Bom, e na atividade clínica, né, no trabalho clínico, eu continuo atravessada pelas questões e interrogações que as psicoses nos convocam, porque, e aí eu vou pensar junto com a Flávia Dutra, que é uma psicanalista de Brasília que eu acompanho o trabalho e que tem estudado e investigado o tema há muitos anos. E ela vai colocar que ela pensa que ela tem essa hipótese, né, de que as psicoses elas são subdiagnosticadas, né? Isso quer dizer o quê? Que as psicoses, no sentido de pensar pela via discursiva, uma estrutura de discurso, né? Elas são mais comuns do que a gente imagina. E a grande maioria dos clínicos na psicanálise vão pensar só a psicose a partir do desencadeamento, né? Quer dizer, a partir do fenômeno. Então, eu acho que essa é uma questão que eu consideraria assim, bastante importante da gente pensar para poder pensar que muitas vezes nós vamos pensar a psicose via fenômeno e a gente vai esquecer, que não quer dizer que não há fenômeno. Há fenômeno, há muitos fenômenos, e aí talvez a gente tenha que dar atenção aos chamados fenômenos elementares, mas que para a gente poder pensar a possibilidade de uma hipótese diagnóstica é pela via do discurso. E é isso que Lacan nos convoca a pensar no seminário 3 ele vai trabalhar isso, e aí eu vou tentar pautar um pouco, né, a minha fala a partir do seminário 3, mas algumas coisas já estão lá no seminário 1, quando ele vai falar da holófrose, já está lá no seminário 1, né? Então, acho que talvez seja um primeiro cuidado da gente pensar essa questão do diagnóstico pelo fenômeno, que aí está muito ligado ao estigma do psicótico como louco, né? Como algo da ordem do irracional, algo da ordem do anormal, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar algumas casas para poder pensar a psicose como uma estrutura de discurso e que ela não vai estar atrelada a isso que a gente vai considerar como fenômeno, surto, desencadeamento, mas que a psicose é um modo de estar no laço social, tá? E a gente vai poder pensar isso clinicamente a partir do discurso. Então, acho que é talvez a maior grande sacada que Lacan vai trazer para a gente poder pensar que Freud, e aí o Lacan, lendo Freud, ele vai dizer que tá lá em Freud, né? Mas é preciso que a gente entenda que para Freud não havia, né, possibilidade de pensar um tratamento na psicose, uma possível clínica das psicoses. E é com Lacan que a gente tem, né, o famoso não vamos recuar diante das psicoses, né? E aí é onde a gente tem aberturas de janelas e portas para poder pensar essa clínica. Bom, indicadores diagnósticos a partir de Lacan que possibilitam a gente pensar via discurso uma estrutura psicótica. Acho que quando ele coloca que há um mestre chamado Clérambault, não sei se eu estou falando o nome certo, tá? Que é o nome francês, que foi um professor do Lacan, ele vai sublinhar a importância de Clérambault no sentido de que ele vai, apesar de todas as diferenças e sorte de coisas que ele vai colocar como complicadas ali, meio que uma veia meio organicista de se pensar alguns fenômenos, ele vai dizer que há algo, né, na mestria e na contribuição do Clérambault que é pensar o automatismo mental como fenômeno elementar, né? E o automatismo mental, ele vai ter um caráter anideico, é assim que o Lacan vai chamar, que vai significar como algo que vai contra uma lógica, né? E que geralmente é um sinal, esse é o Clérambault que vai chamar,
um sinal elementar de psicose que geralmente dá para ser analisado, investigado no momento pré-desencadeamento, tá? E, num sentido geral, a partir do que o Lacan vai trazer no seminário 3, a gente tem como pensar o automatismo mental como uma ruptura da cadeia, né? Que vai apontar para algo da não compreensão ou para algo da ordem do incompreensível, né? Essa ruptura na cadeia, a gente vai pensar essa ruptura na cadeia significante. Como a própria Flávia Dutra vai colocar, né, são as chamadas cadeias quebradas. A gente vai observar no discurso um certo funcionamento anômalo do significante e essa cadeia ela vai se apresentar como quebrada, né, havendo uma ruptura. Um exemplo disso, pegando um caso clássico, é interessante pensar o Schreber como um caso, sendo que ele não foi atendido por ninguém. Schreber foi lido. Olha só uma grande lição que a gente tem aí já, né? Schreber foi lido, né? Então a leitura ela é própria do trabalho do analista. E aí a gente tem uma primeira ruptura da cadeia, que foi no momento bem anterior à crise, né? Ao desencadeamento do surto do Schreber, que foi o como ser do nada, é aquele famoso do nada, aparece o como seria bom ser uma mulher no ato da cópula, né? Então há algo que aparece como ruptura da cadeia, que não vai fazer sentido com todo o resto, que aparece meio que desarticulado. Então a gente pode pensar como um indicador de trabalho analítico, tentar articular o porquê que a cadeia aparece assim, quebrada. Então, o automatismo mental, pensando com Lacan a partir de Clérambault, ela é pensado como um fenômeno elementar, uma estrutura inicial, e vai ser aquilo que ele vai chamar de retorno no real do que é recusado no simbólico, né? O delírio, que é comum a gente pensar dentro da fenomenologia na psicose, que também é um fenômeno de linguagem e que é importante da gente situar a partir desse discurso, ele já é um efeito, ele já é secundário, ele já é uma produção de um saber suplementar no campo das psicoses, né? E a gente pensar, né, o que vai ser um fenômeno psicótico, vai ser justamente isso que vai invadir a realidade, que vai ter uma bruta significação, né? Mas que não vai se ligar a nada, não vai estar articulado, vai estar desarticulado da cadeia. Esse fenômeno elementar, geralmente, ele vai ser percebido pelo psicótico como vindo de fora. E ele vai ter um caráter bastante interessante, que é a gente pensar que ele não é dialetizável. Ele vai ter essa significação bruta. E pensando com o sentido aí um pouquinho da matemática que o Lacan vai fazer a gente pensar, né? No conjunto da covariância dos elementos, pensar isso nas psicoses é pensar que é um conjunto fechado. É um conjunto que não tem abertura para a dialética, né? Outro ponto que a gente vai encontrar lá no Lacan, e aí, gente, vocês me desculpem que eu vou trazer aqui o seminário 3 para a gente poder pensar, ele vai nos convidar a pensar o seguinte, lá na página 20, na primeira aula, ele vai dizer o seguinte, já que se trata do discurso impresso, do alienado, que estejamos na ordem simbólica é, portanto, indiscutível. Isso posto, qual é o material mesmo desse discurso? Em que nível se desenvolve o sentido traduzido por Freud? De que são tirados os elementos de nomeação desse discurso? De maneira geral, o material
é o corpo próprio. A relação ao corpo próprio caracteriza no homem o campo, no fim de contas, reduzido, mas verdadeiramente irredutível do imaginário, né? Então, quando Lacan traz que o discurso no campo das psicoses, não só no campo das psicoses, né, mas no campo das psicoses especialmente, ele se reduz ao campo do corpo próprio, ele está trazendo, colocando o imaginário como ponto central da questão, né? A gente vai ter concentrado na relação de A à linha, né? Todo o drama do vínculo na psicose. Então, a gente vai ter uma dialética dual, uma regressão tópica ao estágio do espelho. Se a gente for pensar junto com Lacan, com o que ele vai trazer no estágio do espelho, a gente vai ter justamente na neurose uma apropriação desse corpo como próprio e na psicose uma grande problematização desse corpo, né? Inclusive, a gente vai observar nos fenômenos de linguagem na psicose questões relativas a fenômenos de corpo também, né? Como a gente vai ter essa questão imaginária como ponto central, né, nas psicoses, para além, se a gente for pensar na neurose, uma estrutura quaternária lá no esquema L, em Lacan a gente vai ficar de A à linha, a gente, ao invés de observar uma emissão de outridade, como a gente observa na neurose, a gente vai poder observar, como Flávia Dutra vai nomear, é ela que nomeia isso, eu acho muito interessante, uma invasão de outridade nas psicoses. E isso é interessante pensar, porque a gente vai ter justamente como efeito dificuldades no laço social, de distância com os outros, né? Às vezes a gente vai perceber clinicamente isso vindo na fala, né? Os discursos dos outros podem aparecer como muito invasivos na dinâmica do campo das psicoses, né? E esses discursos, como eu já disse antes, eles são não dialetizáveis, né? Eles vão aparecer sem a possibilidade de mudança, de possibilidades de outros sentidos. Deixa eu ver uma outra questão importante da gente pensar com Lacan, pensar esse discurso, além da gente observar um funcionamento anômalo do significante na cadeia e, portanto, a gente observar as cadeias quebradas ou as rupturas da cadeia, a gente também vai poder observar um discurso sem ponto, né? E aí é sem o ponto de basta, que o Lacan vai trabalhar no seminário 3, né? A gente vai poder escutar um certo discurso infinitizado. A gente vai ter uma infinitização do discurso, que é um discurso sem descontinuidade, né? Isso também está no seminário 3, para quem quiser ir olhar, está lá na página 145, pelo menos da minha edição, o Lacan vai trazer isso, né? Que o discurso está ali o tempo todo, sem descontinuidade. Então, é um discurso que se apresenta sem cortes. E às vezes, quando a gente escuta assim com uma certa estranheza. Nossa, mas ele pulou de uma coisa para outra, assim, tipo. E foi, simplesmente foi, e parece que em alguns momentos é como se não tivesse vírgula, ponto, etc, etc. Uma outra coisa interessante da gente poder situar, que o Lacan vai trazer, é que o discurso psicótico, no sentido do campo das psicoses, é que ele vai se colocar como um testemunho aberto, diferentemente da neurose, que se apresenta como um enigma a ser decifrado. Essa é uma outra questão também interessante, né? E que uma das perguntas que eu sempre me faço do ponto de vista clínico para pensar um caso é: qual é a questão de análise que me possibilita pensar
uma direção do tratamento e, portanto, também uma hipótese diagnóstica, né? E aí é como se não houvesse uma grande questão de análise, mas é um me escute, né? Não há uma formulação de uma questão do ponto de vista de se pensar um enigma a ser decifrado, né? Uma grande pergunta, né? Então, sei lá, na neurose a gente poderia dizer que a gente tem um testemunho encoberto, né? Que vai haver um enigma, é um discurso aberto no sentido das possibilidades para a intervenção, e na psicose a gente vai ter um testemunho aberto. Ao invés de ser encoberto, a gente vai ter um testemunho aberto, né? Esse discurso infinitizado, sem corte, sem ponto, um discurso fechado, e que o psicótico, muitas vezes, ele vai experimentar como alheio, que vai se manifestar como uma presença, e é sempre percebido como vindo de fora, né? Quando a gente está falando, principalmente nos momentos de uma certa desestabilização, tá? Vou tentar evitar os termos desencadeamento e não desencadeamento. Então, quando a gente entende que é com os fenômenos elementares que a gente também tem ali elementos para pensar os indicadores diagnósticos, a gente entende a importância de situar esses elementos, tá? Deixa eu tentar aqui finalizar, para não me estender muito, né? Já que, na verdade, é a abertura para uma conversa. Tá. Só para a gente pensar, então, o que seria o nosso trabalho, se o Lacan nos convoca a pensar que as psicoses elas se situam do ponto de vista no discurso, e que é a partir do trabalho com o discurso e a partir do discurso, né, que é possível pensar uma clínica. A operação, se na psicose a gente vai ter o reconhecimento desse discurso sem intervalo, um discurso infinitizado e sem pontos, o nosso trabalho vai ser justamente pensar que esse deslocamento infinito, né, no discurso, ele precisa de um ponto, ele precisa minimamente de um ponto para poder haver um mínimo de possibilidade de articulação. Outra coisa, se quase sempre a gente vai ter um grande outro não barrado que vai estar muitas vezes nesse lugar de uma invasão de autoridade, ou de outros que vão aparecer na relação, né, aparecendo como invasivos na relação do sujeito, a gente não pode trabalhar com uma exclusão disso que é da ordem da estrutura. A gente vai ter que manejar a partir disso que é próprio da estrutura psicótica, né? Bom, acho que talvez eu estou aqui pensando que talvez a Lorena vai explorar um pouquinho, que a gente vai ter uma leitura do Alfredo Edelstein. Ai, meu Deus, falei o nome dele errado. Ele vai trabalhar com o campo da holófrase, muito interessante para pensar isso que aparece na ordem da ruptura da cadeia, mas que principalmente a gente vai observar uma condensação e uma aglutinação de significação significante, né? Muitas vezes vão ser as frases e expressões, elas não vão ser decomponíveis no sentido de possibilidades de deslocamento, e vão ser tomadas em seu conjunto, né? E que vai possibilitar a gente pensar que na psicose a gente vai ter uma relação especular imaginária, né? Indicando essa regressão ao estágio do espelho, e que a holófrase vai se apresentar como aquilo que eu disse antes, que é uma anomalia na cadeia significante, né? Um exemplo de holófrase, que aí eu vou falar o nome, talvez vocês vão situar rapidamente, é o que a gente vai situar e entender como neologismo. O neologismo, muitas vezes, ele vai ter essa significação bruta e que não tem deslocamento para uma outra articulação, né? Bom, então acho que dá para a gente pensar elementos de diagnóstico estrutural. Então,
O automatismo mental, que nos indica a ruptura na cadeia, ou seja, as cadeias quebradas. Essa infinitização no discurso, né? Um discurso sem cortes, sem pontos. O discurso, muitas vezes, ele se apresenta como fechado, ou seja, não dialetizável. O testemunho, ele é aberto, na psicose, ele é sem enigma, sem nada velado, né? A gente vai encontrar a holófrase, os fenômenos de linguagem, o delírio como tentativa de articulação, e que já é um efeito, é uma produção de saber, essa questão da invasão do grande outro, e como efeitos da relação com os outros, né, nessa dialética dual. Acho que é isso. Acho que deu para situar que o nosso trabalho, também na psicose, a gente vai operar nesse discurso. Obrigada, Ficar com Gabi. isso. Obrigada. E o Igor e eu, durante estas semanas, temos nos reunido para conversar sobre este encontro, levantamos algumas questões e já deu para perceber que, a partir da fala de vocês, vamos modificar as nossas questões, porque vão surgindo outras. E, diante da fala da Gabi, fiquei aqui me perguntando, que a gente sempre fala da contribuição, da importância de Freud, de tirar a histeria da psiquiatria. E agora a gente também pode se perguntar, será que Lacan fez isso com as psicoses, distinguindo o que é loucura? Porque eu pensei num trecho dos escritos, que está no texto Formulações sobre a causalidade. Lacan fala assim, mais ou menos, parafraseando, o rei que se acredita rei é tão louco quanto o louco que se acredita rei. Então, o que é que a gente está falando quando a gente diz de loucura? Que hoje a gente escuta algumas neuroses que até a gente fica na dúvida, e é sempre uma hipótese diagnóstica, então está tudo bem, mas que é tão agarrada a esse significante, tão presa, tão não desloca, não tem metáfora, não vai para outro lugar, não tem. Então, assim, do que é que a gente está falando? E a outra coisa que eu fiquei pensando também é do que Freud fez com a histeria e do que a gente, quando a gente escuta o discurso e tem tantos elementos para pensar em psicose, nessa distinção da psicose da psiquiatria e da psicose para a psicanálise. Vamos nessa. Agora passo a palavra para... Igor, você quer comentar alguma coisa? Então, passo a palavra para a Lorena. Oi, pessoal. Meu nome é Lorena Schiavon, eu sou psicanalista lacaniana e eu sou médica também. Acho que tem esse detalhe que eu acho que dialoga bem com esse gancho que a Adri deixa sobre o saber médico, um saber psiquiátrico, o que que é a psicose para psiquiatria, o que que é para psicanálise, essas diferenças. E então acho que minha fala ela vai sendo conduzida muito por aí, né? O meu interesse pelo tema, então, ele vem da área médica, né? Durante a graduação, eu sempre fui muito alinhada ali com esse campo da saúde mental, da psiquiatria, e eu fazia muito ambulatório de psiquiatria, fiz monitoria, fiz liga, fiz a parte de plantões psiquiátricos também, em hospital, e uma coisa que me intrigava muito era como a pessoa com o discurso de uma psicose não tinha voz. Ao mesmo tempo que tinha muita voz, não era escutada. Porque sempre havia um outro que dizia por ele. Um familiar, alguém que levava. E era muito um protocolo de saber dele, mas de forma terceira. Não havia espaço para escutar a estrutura delirante, era sempre algo silenciado, tipo, tá bom, isso é algo que a gente tem que sanar, que a gente tem que calar, que a gente tem que resolver. E sempre que eu tinha tempo, eu buscava explorar um pouco mais o que que era isso, o que que era essa estrutura delirante que se apresentava ali. E, enfim, é um discurso absolutamente rico e que a gente precisa saber escutar. E então, assim, tinha todas as minhas questões ali com a medicina, com a psiquiatria. Tanto é que eu optei por não fazer residência em psiquiatria para poder estar na psicanálise, escutando algo de singular no discurso de cada um, né, desses sujeitos. E fui sempre com esse interesse, com esse tema nas psicoses.
E durante a minha trajetória, então eu fiz meu mestrado em teoria psicanalítica em Londres, sou cirandeira também, faço parte, sou sócia de Apola São Paulo. Então, essa aproximação também com a Apola fez com que eu tivesse outras chaves de leitura e foi muito interessante que a Gabi começou a comentar um pouco sobre elas, né? Então, uma delas, para mim, esse gancho que a Flávia Dutra deixa sobre o subdiagnóstico das psicoses. Porque uma coisa é a gente escutar a psicose que está repleta de fenômenos elementares, mas não só elementares, mas uma fenomenologia de delírio, de alucinação. É como se o inconsciente a céu aberto, esse inconsciente que no seminário 3 o Lacan coloca como estando à superfície ou estando a descoberto, ele fosse muito mais acessível ali a ser escutado. Mas e quando não é assim? Né? A Gabi comentou um pouquinho sobre esse encadeamento ou desencadeamento. A gente pode pensar no sentido de desestruturação dessa cadeia significante. Então, e quando não desestrutura, mas tem algo ali a partir dos fenômenos de linguagem que vão dizer para a gente que é uma psicose? Então, o meu interesse ficou muito, minhas investigações, minhas pesquisas ficaram muito voltadas a esses fenômenos de linguagem que a gente vai encontrar nas psicoses e que vão fazer com que elas sejam subdiagnosticadas. Justamente nessa hipótese diagnóstica que fica de uma neurose, mas é uma neurose que é não dialetizável, que não pega muito bem as intervenções, que tem uma certa descontinuidade ali nos temas, e isso leva também a essa infinitização que a gente comentou. Então, foi isso que foi me interessando. O que que tem de não óbvio dentro das psicoses, pensando que elas são plurais? O que que é isso que a gente escuta e que faz a gente pensar que a gente esteja dentro do discurso de uma psicose? Então, pensando nessa noção de subdiagnóstico e nisso, então, que passa mais despercebido quando a gente está escutando um analisante, é o que me motiva, é o que me motiva também com relação à clínica. Então, de perceber que se a gente vai manejar um caso a partir da nossa hipótese diagnóstica de uma neurose, a gente não vê esses elementos que podem fazer a gente pensar numa hipótese de uma psicose. O manejo não funciona. Pelo contrário, às vezes leva a uma angústia maior do caso, porque apesar desse lugar terceiro, né, a gente tem que lembrar que há um sofrimento ali, né? Na psicanálise lacaniana, a gente trabalha com o sofrimento advindo de uma linguagem. Isso seja dentro de uma neurose, seja dentro de uma psicose. Então, a psicose há um sofrimento muito grande ali, seja por essa invasão de autoridade, esse outro que é grandão, que está sempre vendo, sabendo, influenciando. Acho que fica mais claro nos casos de paranoia. Então, acho que pensar isso que não é tão óbvio na psicose e pode fazer a gente comer bola no diagnóstico. Acho que esse, para mim, é o que mais desperta assim, o meu interesse nas pesquisas. E aí tem muita essa articulação com a clínica também. Né? Uma coisa é a gente fazer, se a gente pensa com Freud, por exemplo, ele faz toda uma teorização ali e ele para falando, ó, isso eu consegui construir para neurose. Então, assim, se a gente for pensar, é como se estivesse no horizonte do saber ali. Freud avança até ali. E aí ele fala: ó, talvez dê para pensar para as psicoses, mas eu chego até aqui. E eu acho que o Lacan pega bem esse gancho de onde o Freud para e ele faz uma teorização sobre as psicoses. Mas aí eu acho. Na minha leitura, o Lacan para numa outra fronteira do saber e do conhecimento, que é quanto a manejo. Ele fala um pouco sobre secretariar o alienado, mas não é algo muito explicado, consistente, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre essa noção do inconsciente a descoberto, a superfície, e no seminário 3 o Lacan fala que o sujeito psicótico ignora a língua que ele fala. E tem muito a ver com essa que eu estou chamando dessa posição terceira. É como se houvesse uma narrativa da vida, das cenas, sem que haja necessariamente uma questão, como a Gabi comentou. Uma queixa, uma questão, algo a ser elaborado. Então, passa muito por uma narrativa dessas cenas, e quando a gente tenta entender nessa relação com o outro, a gente vai vendo isso dessa invasão de autoridade. E aí eu pego o gancho da Dri, né?
porque para a gente poder diferenciar também a psicose, então, da loucura, né? O livro de estruturas clínicas do Alfredo, ele vai fazer essa diferenciação. Então, sempre que a gente pensa na relação sujeito e outro, há pelo menos algum tipo de relação. Então, seja na neurose, né, o sujeito, na neurose obsessiva, uma relação de rechaço, por exemplo, a gente está dentro de uma psicose, tem uma relação de invasão de outra-idade, mas ainda assim há uma relação com o outro. Na loucura, ele vai teorizar de que não há essa relação com o outro, está rompido. Então, já é algo diferente do que a gente entende enquanto psicose. Então, há uma diferenciação entre o que seria essa loucura e o que seria a psicose. E que, às vezes, né, a gente não coloca isso para jogo. E, assim, é muito difícil chegar na clínica a loucura ou essa psicose muito floreada, né, muito cheia de fenômenos. Quando chega essa, para a gente é mais claro que é. Agora, o bicho pega quando vem dentro de um discurso que ele tem uma certa organização. Então, a gente pensar que esse discurso tem uma organização própria, às vezes. No seminário 3, na página 75, é quando o Lacan traz essa noção de inconsciente a céu aberto, e na verdade em português está inconsciente a funcionar a descoberto, né? No francês que está jouer à ciel ouvert, não é assim que fala, mas enfim. No Staffella que está assim, esse inconsciente a céu aberto. E aí o Lacan pontua duas coisas importantes, que é a dificuldade de entrar no discurso analítico, então fica mais naquela narrativa, né, do que numa dialetização. E o outro ponto que ele fala é que há ali uma linguagem, aí ele fala de alcance reduzido, chamado dialeto. Então a gente precisa saber falar a linguagem daquela psicose. Então isso é muito interessante, porque pensar nela como uma pluralidade, a gente não fala, a gente fala neurose, porque guarda uma certa estrutura. Nas psicoses, isso no plural indica pra gente que cada um desses discursos vai haver uma lógica muito própria. Não é algo que é sem lógica, que é desordenado, que é bagunçado, não. Guarda uma lógica própria. E enquanto a gente não entende qual que é essa lógica própria, que é a estrutura, a gente não consegue manejar. A gente fica à parte desse discurso. Então, pensar nesse dialeto é a gente poder aprender a falar esse dialeto. Senão, a gente não consegue fazer nenhum tipo de intervenção. E pensar, né, que em estrutura ali, a psicose ela tem uma fora-oclusão do nome do pai, que faz com que nessa relação, a Gabi falou um pouquinho sobre essa regressão ao estádio do espelho, há uma relação entre a e a linha, entre o moá e o outro, o pequeno outro, que é muito essa relação imaginária, o eixo imaginário ali do esquema L, porque o eixo simbólico está falhado, né? Essa não inscrição faz com que tenha essa falha. Isso a gente entende também como um achatamento desse esquema L. Se a gente pega aquele esquema, né, que tem em essência ele tem um Z, se a gente achata, ele vira uma linha. E é essa linha imaginária entre A e a linha, que a gente está falando aqui dessa regressão tópica, né, ao estádio do espelho. Tem a ver com esse achatamento do esquema. Então, essa falha na simbolização vai fazer com que a gente tenha uma série desses distúrbios de linguagem. E, como eu falei, né, é o que acaba me chamando mais atenção. Eu trabalho muito nessa perspectiva da holófrase, e é importante a gente diferenciar que o Lacan ele fala sobre holófrase, eu vou trazer uma citação aqui dele sobre holófrase, mas ele não faz essa distinção, essa divisão de clínica da holófrase e clínica do intervalo. Essa divisão é uma divisão do Alfredo Eidelstein. Então, é importante também a gente ir dando nome às teorias, assim como a gente comentou, né? Então, isso de psicose ordinária ou extraordinária, a psicose encadeada, não desencadeada, tem a ver com uma teoria milleriana, a gente entender que falar em clínica da holófrase é uma terminologia do Alfredo Eidelstein. Mas é interessante a gente pensar de onde ele tira isso. Eu acho que é muito interessante esse movimento, a gente pegar uma teoria e olhar ela de forma crítica. Tá, tem elemento que sustenta falar em uma clínica da holófrase? Então, vamos ver. No seminário 3, né, a Gabi destacou, ele tem algo sobre holófrase, mas eu acho muito interessante uma citação que tem no seminário 11, página 231,
que o Lacan ele vai teorizar que quando não tem um intervalo ali entre S1 e S2, entre um significante e outro, quando essa primeira dupla de significantes ele chama de se solidifica ou se holofraseia, e aí ele vai falar, né? Temos um modelo de toda uma série de casos, ainda que o sujeito não ocupe o mesmo lugar. Porque quando a gente tem a clínica do intervalo, o sujeito ele vai emergir a partir da articulação significante. Então, o sujeito é o que um significante representa para o outro. Agora, se não tem intervalo, como que o sujeito vai advir desse intervalo? Então, isso é a holófrase, esse S1 e esse S2 que estão solidificados. Então, que eles não deslizam, que eles não dialetizam. E isso faz com que a gente chegue a algo que é muito falado dentro das psicoses, que é do fenômeno de crença, ou a gente fala da certeza absoluta da psicose, aquela estrutura de certeza absoluta. Então, nessa citação ainda, o Lacan continua. É certamente algo da mesma ordem do que se trata na psicose, essa noção de holófrase. Essa solidez, esse apanhar a cadeia significante primitiva em massa, esse bloco holofraseado, é o que proíbe a abertura dialética que se manifesta no fenômeno da crença. E aqui eu acho primordial, porque quando a gente escuta falar, manejar psicose como se fosse neurose vai dar ruim, ninguém fala muito bem pra gente como assim vai dar ruim, por que vai dar ruim, né? O que a gente faz na neurose? A gente vai fazer uma barra, uma separação ali entre significante e significado. A gente vai propor outra articulação para o significante. Se a gente faz isso dentro de uma estrutura de crença, como acontece na psicose, é como se, eu gosto dessa metáfora da porta. Se uma porta está trancada, a gente pode bater na porta, conversar com quem está do outro lado, pedir para ela abrir. Então, pode ser que dê trabalho, mas a gente consegue abrir essa porta. Isso é o discurso, por exemplo, da neurose obsessiva. A gente tenta fazer uma abertura, dá trabalho, dá muito trabalho às vezes, mas é possível. A gente destranca ali e abre. Na psicose, é como se fazer essa abertura ou forçar essa abertura é como se fosse meter o pé na porta. E aí vai fazer o quê? Vai estourar miolo, vai bagunçar toda a porta. Porque ali era uma estrutura de uma crença, um fenômeno de crença, uma certeza absoluta, era uma holófrase. E aí pode haver esse rompimento ou essa desestruturação da cadeia significante. E qual que é o nosso trabalho enquanto analista no manejo das psicoses? É fazer restituição de cadeia. Sempre que a cadeia romper, a gente precisa, via discurso, propor essa reestruturação. Então, quando cai, a gente vai lá e ajuda a reestruturar. Cai, ajuda a reestruturar. Tá, Lorena, mas tem psicose que nunca desestrutura. Sim, tem algumas que nunca desestruturam. Seja porque, eu brinco, né, que a vida colabora, ou porque aquilo tá tão estabilizado, tem uma metáfora ali que opera, que aquilo não desestrutura. Mas a gente tem que estar pronto para quando desestruturar, a gente tá ali para poder reestruturar. Então, a gente tá aqui, gente, proíbe a abertura dialética no fenômeno da crença. Então, se aquilo se apresenta como uma crença, como uma certeza psicótica, a gente não vai abrir, a gente vai trabalhar com aquela certeza. Isso é muito interessante. E a gente pensar que não necessariamente vai ser um absurdo. Quando a ideia é muito absurda, a gente escuta diferente. Então, quando aparece isso como no Schreber, né, de ser uma mulher no momento de ser Deus, ele fala de uma relação com Deus no momento da cópula, isso soa estranho pra gente, porque foge à lógica. Agora, por exemplo, se alguém fala pra gente, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus. Dentro de alguns discursos religiosos, há esse tipo de crença. Então, poderia ser uma crença religiosa. Agora, qual que é o pulo do gato? Quando a gente pergunta como que você sabe disso? Né? E aí, uma das respostas que eu escutei, isso na medicina, gente, não estou trazendo casos da psicanálise nem nada, isso na medicina. Como que você sabe disso? Ah, é porque um mosquitinho pousou no bolso da minha camisa. Isso está articulado, tem uma articulação. Agora, quando a gente quer saber, quer entender o porquê dessa articulação, é que aparece. Então, a gente aborda no registro da fala,
precisa entender e trabalhar com essa crença, né? De não quebrar, de não abrir. Então, a gente pensa nessa noção de cadeia holofraseada, né? E aí, uma outra seria o neologismo, né? A Gabi comentou um pouquinho. E aí, é um pouco diferente. Ele fala sobre neologismo também no seminário 3, tá na página 44. Ele vai falar o seguinte, o Lacan. No nível do significante, em seu caráter material, o delírio se distingue precisamente por essa forma especial de discordância com a linguagem comum, que se chama um neologismo. Quando a gente vai na língua portuguesa, neologismo seria essa criação de uma outra palavra, né? Mas na psicanálise, não só necessariamente uma criação de uma palavra, mas pode ser o uso de uma palavra para algum outro sentido, que não seja o sentido comum. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque, por exemplo, dentro de um discurso de uma neurose, pode haver neologismo, pode haver umas certezas ali absolutas. Então, percebem que a delicadeza é a gente entender se é de fato primeiro. Então, a pessoa pode criar um certo neologismo. Uma vez eu escrevi um texto falando sobre ser estranhageira, que era ser estranha e estrangeira no lugar onde eu moro. Isso é um neologismo. Agora, poder entender isso via discurso dentro de uma psicose vai ser diferente. Essa formação de uma palavra vai ser diferente. Tinha um paciente, meu nome é Lorena, né? Tinha um paciente que ele me chamava de Lorena. L-A-W. E ele escrevia na mensagem L-A-W, Lorena, de lei. Sendo que low, a sonoridade em inglês seria muito mais próxima de baixo, L-O-W, low. Mas eu não era baixo, eu era lei. Isso é um neologismo. Ele fez um neologismo com o meu nome. Então, isso é uma coisa interessante também da gente perceber, que é possível acontecer, né? E tem muito sobre uma assinatura do delírio. O Lacan fala isso também no seminário 3. A gente entender o que que assina aquilo, o que que tem de muito singular. A gente fala em psicoses em plural, pluralidade das psicoses, mas tem algo de singular no discurso de uma psicose. A gente nunca vai escutar uma neurose igual a outra, mas em estrutura ela permanece a mesma. Nas psicoses, pensando na falha de simbolização, pensando na não metaforização, a gente vai trabalhar muito com as literalidades, e aí cada uma vai ter uma formação muito diferente, né? Cada uma vai ter ali algo primordial que vai fazer a gente entender a marca, a assinatura daquela psicose, daquela estrutura de delírio, né? Infinitização também é uma coisa que acontece. A Gabi comentou um pouquinho. História emocionante do nosso SOS Mães hoje. Vamos lá? A Gabi comentou um pouquinho nesse sentido, e aí tem uma interlocução muito entre seminário 3 e seminário 11. No seminário 11 também, o Lacan ele coloca que, às vezes, no significante primordial, que ele, às vezes é puro não senso, de sem sentido. E aí é ele que se torna o portador da infinitização do valor do sujeito. Então, aquele discurso que não se interrompe ali, não tem blocos, não tem intervalos. É um discurso que tende a uma infinitização. Então, essas características vão fazendo a gente pensar também, não só nessa questão diagnóstica, mas no tá, e o que eu vou fazer com isso, né? Na questão do manejo. No final do seminário 3, né, o Lacan ele vai teorizar a noção de secretário do alienado. E às vezes ele fala assim: vamos aparentemente nos contentar em passar por secretário dos alienados, como se fosse pouca coisa. Mas se a gente pensa no secretário, qual que é a função do secretário? Facilitar a nossa vida, né? Fazer com que a gente consiga funcionar. É uma função muito importante. Então, poder pensar que a gente, enquanto analista, vai secretariar o alienado. Como que é isso, né? Tem a ver com tomar o pé da letra o que ele vai nos contar. Poder dialetizar minimamente com isso e fazer com que ele se insira nesse laço social, né? A Gabi comentou, algo que funcione dentro desse laço social. Então, é um manejo muito delicado, porque ele é muito inventivo, muito criativo, porque para cada psicose vai ser diferente essa solução, essa forma de estar no mundo, essa forma de fazer laço com o social, né? Então, o que até então, né, quando eu começo a minha fala falando que na psiquiatria
o sujeito de uma psicose não é escutado, não ouve a fala, não tem nada nesse campo, aqui é o auge da gente precisar escutar, trabalhar com a fala, e entender como que a gente vai operar. Como que a gente vai fazer aquele paciente se estruturar minimamente dentro do laço social, dentro da estrutura. Então, acho que isso é uma coisa importante e que aí parece que a gente fica sem continuidade mesmo. Quando eu falei daquelas barreiras do horizonte de conhecimento, então o Lacan ele fala sobre esse secretariado alienado, mas ele não traz muitos elementos, ele não traz muitos exemplos clínicos de como fazer isso. Então, acho que ele deixa essa brecha também para a gente pensar e teorizar sobre esses manejos do porquê que a gente vai manejar de determinada forma, em determinado caso, né? E isso, as discussões clínicas e tudo mais ajudam muito, né? Então, acho que acho que é poder pensar nesses fenômenos de linguagem, como que a gente escuta, identifica esses fenômenos, como a gente maneja, secretariando e não abrindo aquelas estruturas de crença, de certeza, mas trabalhando com elas. Então, não fazer essas aberturas dialéticas, pensando num conteúdo que é não dialetizável, mas a todo momento atuando a nível dessa fala e desses fenômenos e de como que essa pessoa consegue estar no laço social. Tanto é que o Lacan, quando ele fala de neurose, ele fala em direção do tratamento ou da cura, né? Em psicose seria acompanhamento. A gente faz um acompanhamento das psicoses. É diferente, né? Então, tem uma distinção também. Então, se a gente for falar de uma neurose, a gente fala em analisante, geralmente, né? Na psicose a gente chamaria de paciente. Não é esse tipo de análise dialetizável como a gente faz nas neuroses. Então, essas diferenças é o que me capta ali nas psicoses, e essa pluralidade de para cada caso a gente é um analista, mas parece que a psicose ela convoca a gente ainda mais a poder estar muito atento às estruturas de fala, a o que a gente pode mexer e o que a gente não pode mexer, porque senão a gente se torna também um analista mudo, e não é sobre isso, né? A gente está ali não só para esse escutar, esse testemunho, né? Esse testemunho aberto, esse inconsciente à descoberta, mas também para ajudar essa pessoa a sofrer menos por essas invasões. Como que a gente se protege mais dessa invasão do outro? Porque há muito sofrimento na psicose também. Então, acho que fui trazendo algumas ideias meio soltas, assim, mas acho que dialogou bem também com a fala da Gabi. E agora quero escutar, que a gente quero fazer essa palavra circular de fato e escutar um pouquinho vocês, as impressões. Então, devolvo aí a palavra pro Igor e para Adri. Obrigada, Lô. Talvez tenha um barulho aí de cachorro latindo, é o do vizinho. Espero que não interfira aqui. Obrigada pela contribuição de vocês duas. Super importante isso. Depois fiquei pensando que, por acaso, mas não tanto assim, somos os 4 cirandeiros que estão aqui, somos lacanianos. E aí a gente escolheu um teórico que dá muita margem para discussão, né? Margem para discussão, margem de interpretação também, deixa muita coisa solta, muita coisa da nossa própria clínica, das nossas articulações. E queria aproveitar agora também para falar sobre o grupo de estudos que eu nomei como Grupo de Estudos Permanentes sobre as Psicoses. E nós vamos começar lendo Daniel Schreber. Depois a gente vai para Freud. E aí vai ter um percurso todo até chegar no seminário 23. E aí, quando a gente fala do que seria essa estabilização da psicose, lá no 23 ele vai falar de um quarto aro, que é o sintoma. Mas antes disso, tem muita coisa para a gente passar por aí, para estudar e para ver se aquilo lá, como que vai ser a nossa construção e também a partir dos nossos atendimentos. Como que a gente vai pensando na nossa clínica, na nossa praxis psicanalítica. Mas queria ouvir vocês também, contar um pouquinho. Quem quiser colocar no chat, quem quiser levantar a mão para falar. Vou passar a palavra para o Igor, para ver se ele pensou em alguma coisa para a gente começar a movimentar isso daqui. Mas, né? Já estamos movimentados. Bom dia novamente. Agradecer, né, pela fala de vocês duas e da Adriana também, que foi colocando aí algumas movimentações já, que foram falas bastante ricas e teve
várias convergências que foram até algumas questões que a gente que já venho conversando com a Adriana, né? Mas também foi algumas coisas que a gente levantou como possibilidade de fazer esse discurso, essa conversa vinha acontecendo e que eu acho que é bem importante, até porque a gente vê aqui a Lorena, que ela vem do campo da medicina, nós temos a Gabi, que vem do campo da psicologia, e nós temos aqui a Adriana, que vem do campo das letras. Não é? Então, assim, nós temos três psicanalistas mulheres empoderadas de um batom vermelho, numa manhã de sexta-feira, não é? Que vem de três áreas diferentes e que tem aí um ponto de encontro que é justamente aí, não somente na psicanálise lacaniana, mas aí nos estudos sobre a psicose. E eu acho que uma pergunta que poderia a gente iniciar aqui é tanto pensar como é essa autorização que se é feita, não somente para se reconhecer como analista, mas principalmente para pensar a questão da própria psicose, tendo em vista que hoje nós temos pessoas que, alguns analistas, mesmo sendo lacanianos, eles têm ali uma certa opção de não trabalhar a psicose porque diz que não tem teoria, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos aí o seminário 3, vocês trouxeram o Alfredo Aldenstein, vocês trouxeram a Flávia Dutra, nós também temos a Neuza, não é? Então, a Neuza Santos Souza. Então, assim, como é para vocês, né? Essa posição de que não existe essa teoria, não é? E como é que fica essa autorização quando se tem diferentes campos para pensar, principalmente a questão da psicose, que se a gente ver bem, até quando a gente pensa na fala da Neuza, que eu acho que foi uma das coisas que Lorena falou bastante, que é sobre essa grande presença desse imaginário, e a Neuza ela traz que na psicose existe uma hipertrofia do imaginário, né, que esse justamente é o que favorece com que a psicose seja, vamos pensar assim, um desafio maior para poder tentar compreender e fazer esse secretariado ou esse acompanhamento. Eu não vou nem começar a comentar por esse ponto da não teorização, senão a gente não estava aqui, né? Mas existe essa postura, tem muitos psicanalistas argentinos que eles optam por não atender psicose, e, ao meu ver, quem faz essa opção por não atender psicose precisa estudar ainda mais psicose, senão vai ter um monte de psicose não diagnosticada e sendo manejada como neurose. Então, a opção por eu não atendo casos de psicose, ela é particular de cada analista, mas que isso não impede, isso não inviabiliza a questão do estudo. Precisaria estudar ainda mais para não passar, então, nenhum desses casos como sendo uma neurose, porque aí acontece todos esses problemas de manejo que a gente comentou. E daí também fico pensando, como que a pessoa define isso? Então, ela está falando de psicose deflagrada, né? Porque se a gente pensar que a gente identifica a psicose discursivamente, nas entrevistas preliminares, às vezes isso não é suficiente, que a gente ainda está aqui ouvindo e juntando elementos. Mas eu queria falar de um ponto que o Igor comentou, como eu vim das letras e comecei a formação depois de algum tempo, disso da formação em psicanálise, do início e tal, e de que a gente começa a estudar a psicanálise, estou falando da lacaniana, que é a minha base teórica, e comecei daí, que a gente dá uma prevalência nos estudos para neurose. E daí, quando teve a autorização, essa questão toda, eu entendo que é um pouco diferente de quem vem da psicologia, e aí o meu caso número 2 foi uma psicose. E a Lorena sabe bem, porque ela é minha supervisora já desde aquele momento, e fiquei assustada, pensei em não atender, enfim. Mas de lá para cá, eu tenho me dedicado a esses estudos justamente por achar muitíssimo interessante esse discurso que parece que tem alguma coisa, parece que não tem lógica, mas tem, é a gente que não está entendendo aquela lógica. Então, eu acho apaixonante estudar psicoses e atender também essa clínica. A Ana Marina tinha levantado a mão também, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Não foi quando ele falou do batom vermelho, foi bater palma, achando que ali era palma.
Mas eu quero agradecer, né, a vocês, a apresentação de vocês, muito rica. Muito obrigada, colegas cirandeiras. Eu ia comentar, né, a pergunta, a questão do Igor, né, que não há, bom, se escuta então que não há teoria. Eu fiquei pensando, não há teoria ou não há estudo? Não há teoria ou há pouco estudo? É o que eu falei antes, né? O campo das psicoses, ele fica relegado a um outro plano. É como se não fosse. Eu acho que há estigmatização até nisso, né? Se a gente for pensar, né? Eu acho que é um campo tão vasto de investigação, de estudo, e pensar que é no seminário 3 as psicoses que, vamos dizer assim, a condensação, a grande parte da teoria do significante está aqui. Está aqui no seminário 3. O Lacan explorando o tema das psicoses que a gente vai encontrar todas as aulas primorosas sobre a teoria do significante. Claro, já está desde o seminário 1, está desde antes, né? Mas eu acho que aqui está um núcleo assim bem interessante, né? Então eu fiquei pensando isso. Eu não atendo psicótico. Aí é a questão que a Adriana trouxe. Como é que eu vou saber se é pela via discursiva? Como é que eu vou saber que é psicótico? E eu vou dizer não, não vou atender. Justamente, né? Então, veja como há essa ainda noção de da psicose como sendo a partir da fenomenologia. E já, vamos dizer assim, num período de desestabilização, de uma crise, né? É bem complicado de pensar. E que bom, Adriana, que você já tinha a Lorena nessa época, né? Desde o grupo número 1, e continuamos juntas. Fernanda, Oi, bom dia. Eu fico aqui pensando nessa questão do operador fálico dentro da psicose. A gente sabe, né, que são sujeitos aí inseridos dentro de uma questão social, cultural e que o dinheiro também pode ser um dos operadores. Mas fico aqui pensando como é que a gente pode fazer essa distinção, porque eu acho que uma das grandes questões, né, e eu vejo pelo menos dessa forma, é que há muito equívoco, né? Se trata muitos psicóticos como se fossem neuróticos, né, dentro da neurose obsessiva, né? E de que forma que a gente pode pensar, então, nesse operador fálico para distinguir, por exemplo, um obsessivo de um psicótico? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Muito boa a sua pergunta, Fernanda. Vou começar por aqui, pensando que lá no caso Schreber de Freud, que foi muito bem salientado pela Gabi, que o Daniel Schreber ele não foi paciente de Freud. Então, foi a partir do texto Memórias. E pensar que ali naquele texto, acho que vai ser nosso texto, nosso livro número 2 no grupo de estudos, o Freud faz toda uma articulação, mas ele vai colocar na Beyerrum, que é das neuroses e das perversões. Então, é Lacan que depois vai falar sobre isso, sobre essa inscrição. E aí, acho que um pouco do que você está falando, dessa nossa dificuldade de escutar, às vezes, uma neurose obsessiva e uma psicose, tem esses elementos que a Gabi e a Lou trouxeram, que são vários, então não é uma coisa só. E tem uma coisa também, que é essa inscrição na lei, e que lei é essa, quando a gente fala de lei? E aí a gente vai lá para a Grécia Antiga, falando dessa inscrição, que seria a do impossível, vamos falar assim? Por exemplo, como o caso que a Lou trouxe, foi um mosquito que pousou no meu bolso e me disse. Essa inscrição dessa lei é dessa lei do que não é, como eu ouvi o outro dia, quem me disse isso é porque eu fui abduzida. Aí tem assim, né? A gente vai perguntar como foi que você soube. Tem todo o que a gente fala também. Tem pergunta, sim, a gente também faz pergunta. E que tipo de pergunta que a gente faz quando a gente tem alguma desconfiança de psicose?
mas vou deixar aqui, mais coloquei questões para a gente, pensando que não é uma coisa só, como neologismo, por exemplo, falar de neologismo, a gente pode pensar que quer dizer que Guimarães Rosa era psicótico, mais neologismo do que ele explorou nos livros, mas não é isso, ou não é só isso, ou que tipo de neologismo é de que a gente está falando. E como eu vim do campo das letras, algumas, como uma das bases epistemológicas de Lacan é a linguística, o que eu achava que eu entendia, eu vi que para a psicanálise não é daquele jeito. Então, falar de significante, significado, uma coisa é para a linguística, ele vai usar alguma terminologia, mas ele também vai falar o que é disso para a psicanálise, que é diferente. Eu adorei a pergunta, achei muito boa, porque faz a gente pensar também na noção da metáfora paterna. E isso a gente vai ter acesso um pouco a retrospecto, né? No seminário 3, o Lacan ele fala da gente poder reconstruir a pré-história da psicose. Então, é poder entender essas primeiras relações também ali. E se a gente pensa na metáfora paterna, o que que vai operar ali? Vai operar o significante do nome do pai, vai operar desejo da mãe, vai operar um significante ali, uma significação desconhecida, e vai ter a relação com o falo, né, ou com o significante fálico. Então, poder, em uma retrospectiva da narrativa, a partir da fala, entender essas relações, como que era, assim, como que é a relação com a mãe, como que é a relação com o pai, como que é a relação com as figuras de cuidado, que seja, né? Como que é essa relação com os pequenos outros? Como que é a relação com o grande outro? Tudo isso são alguns elementos que a gente vai fazendo na construção do caso que ajudam a gente a fazer essa diferenciação também diagnóstica. Então, assim, a gente vê alguns fenômenos de linguagem, por exemplo, a gente levanta a bandeirinha ali de atenção, mas às vezes realmente fica muito difícil. Não, você falou da neurose obsessiva, mas às vezes com neurose histérica, vou colocar como neurose como um todo. Mas particularmente nisso da neurose obsessiva, a gente vai perceber que a inscrição do nome do pai vai ser diferente. Quando a gente pensa na fora-oclusão do nome do pai, a gente vai ver isso numa retrospectiva. Então, acho que caminharia por ali e sim ajudaria na distinção diagnóstica. Nem toda situação vai ser muito simples essa diferenciação, mas acho que pensar na metáfora paterna, como que foi a inscrição de nome do pai, essa falha na simbolização, pensar nessa lei como lei simbólica e não como a lei, tudo isso ajuda a gente a diferenciar. Eu achei muito importante a pergunta da Fernanda. Vai Oi, comentar alguma gente. coisa? Gabi, você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Depois dessas falas, acho que não precisa falar mais nada, né? Não vou comentar. Pronto, Paola. Oi, gente, bom dia. Que feliz de estar aqui com vocês, só com gente maravilhosa. Acabou que eu cheguei no final, que eu estava no atendimento, mas vim trazer, assim, na verdade, um incômodo que talvez venha a suprir, né, a partir dos nossos próximos encontros, e que é na participação de vários cursos onde é muito voltado para a neurose, né? E aí parece que assim, a maioria dos casos são casos de neurose. E eu fico assim, gente, de onde que tiraram essa estatística? Será que acontece, né? Que a maioria dos casos são casos de neurose. Pode ser, mas será? Não sei se está faltando aí uma teorização, né? Óbvio, me coloco nesse lugar também, mas a partir do surgimento de casos de psicose muito, não só com a questão da linguagem, né, mas com muitas questões fenomenológicas. Atualmente eu estou com um caso ele é bem recente, mas ele tem ali a questão fenomenológica, mas na questão da linguagem ele me deixa muito assim, muito em dúvida, né? Não posso me deixar levar pelos fenômenos, preciso ver os outros elementos. E quando eu também ouço as pessoas falarem, né, que não atende psicose, além do que alguém falou aqui, né, você precisa fazer uma entrevista, né, e nem sempre ali no início você vai conseguir identificar. Existem casos de neuroses que são piores do que os casos de psicose, né? Pior, assim, você não consegue desamarrar, você não consegue andar. Eu fiz uma supervisão de um caso que a supervisora falou assim, nossa, parece que essa pessoa não quer
assim, não quer melhorar, né? Assim, usando o termo comum. Enfim, então, só para expressar, assim, minha felicidade, assim, minha gratidão aí por esse espaço aí, né? Que a gente está precisando mesmo. Luiz? Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Você é chata, monotemática, mas vou falar, né? Da questão trans, né? Que foi muito é, vinculada à psicose, foi ou é, e dessa questão política ou social do que é, né? Que discurso é permitido existir, né? Fora dessa alçada da loucura, né? E desse fenômeno, né? Então, eu vou abrir aqui um pouco, né? Assim, minha história, né? Eu chego num consultório, num corpo de um rapaz, numa leitura, né, social de um rapaz, dizendo: eu não sou um rapaz. E aí? Eu estava brincando com uma amiga uma amiga trans também, que nós somos os Chebers que deram certo, né? Nós transamos com Deus e viramos mulher e deu tudo certo, porque de alguma forma você manifesta, né, essa transformação. Por quê? Porque hoje é socialmente possível, né? Ou nós continuamos, somos pessoas loucas, né? E por outro lado, eu vou trazer uma nuance aqui, porque nada é fácil, não é para ser fácil, não é para estar respondido. Eu converso com meninas que falam assim para mim: eu estou no meu período fértil, né? Após este processo específico, né, que algumas escolhem de hormonização, cirurgias, etc. E ela usa essas expressões assim com muita certeza, com muito eu fico às vezes envergonhada, né, quando ela fala certas coisas assim. E aí, né? Então, o que é um discurso fora da realidade, né? E os laços possíveis também, né? Porque são pessoas que fazem laços, que estão com suas vidas estruturadas, estão vivendo suas vidas, né? Então, independente assim do que quer que seja, eu gostei muito assim muito da fala da Gabi, da Lorena, mas essa questão do cuidado com os laços sociais possíveis em nossos discursos, com características específicas, com nossas neuroses muito severas ou psicoses suaves, né? Então, é isso. Bom, talvez para a gente começar a partir, fazer encerramento desse momento, agradecer novamente, né, a presença da Gabi e da Lorena, bem como também da Adriana, e de vocês também que fizeram presente, porque, querendo ou não, isso é um tema que desperta bastante interesse, mas, ao mesmo tempo, é um tema que muita gente recua, por acaso, justamente por causa dessa certa dificuldade. Mas eu acho que, pegando aqui algumas falas que talvez que eu vejo como um certo encorajar que foram trazidos para cá, não é? Eu acho que trazer primeiro a da Gabi, que ela coloca, né, o seguinte, né? Não vamos recuar diante das psicoses. E, ao mesmo tempo, a questão da própria Lorena, que ela falava, que ela traz o seguinte, do tipo, é, o que é que não tem de tão óbvio assim dentro do discurso das psicoses? Então, até mesmo começar a pensar, será que a gente só tem que trabalhar de óbvio com o óbvio, quando o próprio Lacan, ele fala a todo momento que nós temos que ter uma ignorância douta? Então, assim, com que saber é esse que nós estamos querendo trabalhar dentro do nosso campo? Não é? Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, todas e todos, não é? E que
segue a gente no Instagram, né? O @Ciranda da Psicanálise, que sempre que tiver esses eventos, a gente sempre vai poder estar divulgando por lá. Não é? Ao mesmo tempo, aos interessados de fazer parte do grupo de transmissão, onde a gente vai ter esse grupo sobre a, os estudos permanentes sobre a psicose, que a gente vai estar iniciando, inclusive, na essa quinta-feira agora, que vem a outra, dia 7 de agosto, começando com Memórias de um Doente dos Nervos. Eu também quero agradecer, obrigada, Igor, e quero agradecer a Paola. Fica aí a questão, né, Paola? Será que tem mesmo mais neurose na clínica? Se a gente pensar que é uma hipótese diagnóstica, e às vezes o que a gente vai para uma supervisão porque parece que o caso não está andando, e nisso de revisar o caso, às vezes a gente pensa, será que é isso? Será que é neurose? Olha esses elementos e vamos observar, vamos ouvir mais nesse sentido. Então, é uma boa pergunta mesmo. O que a gente, por acaso também, não tão por acaso assim, nós quatro somos supervisores e quando aparece alguém que tem uma clínica tal e fala que não atende nenhuma psicose, a gente fica, é mesmo? É, não sei, hein? Bom, e a Luz também. Luz, obrigada pela sua contribuição e eu acho que esse ponto que você trouxe é importante. Por que que a gente é psicanalista, né? Porque há um sofrimento e esse sofrimento vem dos laços. E aí o que serve para nós isso de estrutura é pensar no manejo. Então, quando alguém chega para a gente e estuda psicanálise ou é psicanalista e vem falando de sua neurose, ou vem falando já se diagnosticando e tal, para que serve a nós saber nossa estrutura? Mas tem uma coisa disso, do laço social. E para que serve isso? Então, e até uma do que me levou a pensar nesse encontro de psicose, em montar um grupo de estudos sobre psicose, é tirar a psicose desse lugar como se fosse menor do que a neurose, como se o psicótico fosse alguém à margem da sociedade, uma pessoa desajustada. Não é nada disso. Então, não tem isso, né? Que nos nossos estudos a gente possa cada vez se fortalecer mais nisso. O psicótico não é mais adoentado, nem nada disso, uma pessoa que precisa de mais cuidado, mais atenção. Não. Ele está aí na sociedade e vamos até, às vezes, como vocês falaram, às vezes a gente atende neuroses muito mais adoecidas. Gabi e Lorena, se vocês quiserem dar essa palavra final também. Eu acho que essa tua última fala, né? Às vezes nós atendemos mais neuroses mais adoecidas, é interessante porque dialoga com o que a Paula trouxe, né? O incômodo, né, dela, assim, ela compartilhando um pouco disso. E aí eu acho que é isso, assim, a gente poder formular essas questões para continuar pensando, né? Super importante. A questão que a Luz levanta, achei ótimo, né? Schreber que deu certo, maravilhoso. Mas é importante, eu acho, essa cutucada que você dá, no sentido da gente poder fazer uma leitura crítica do que a gente tem à disposição em termos de teoria, extrair o que é importante, né, da teoria e seguir construindo a partir do diálogo com outros autores, que eu acho que nesse sentido da questão trans é fundamental, né, dialogar com outros autores para poder pensar. Acho que a cutucada ela é bem precisa no seminário 19, né? E eu acho que é super importante isso que você traz, né? Porque dá a ideia de que é possível generalizar que todo o processo de transexualização é psicótico. E aí eu acho que é complicado mesmo, né? Acho que a Cecília quer falar, mas assim, obrigada pessoal pelos comentários, né, pela participação, obrigada Adri, Igor, também pelas falas, adorei.
Se me chamarem de novo, eu venho. Posso, então? Queria agradecer. E tem, assim, muitas indagações, né? Eu acho que isso é uma roda de conversa, mas ficou muito como uma roda de ensinamentos, né? Eu acho que vocês deram uma aula, assim, né? Sobre o que é psicose, né? As questões que a Adriana levanta, que o Igor também. A Luz traz algo que é importantíssimo, né? Que eu acho que não dá pra gente separar, né, do laço social, que é essa questão política, que é essa questão social, que a gente vê muito, né, é, uma exaltação da neurose, né, eu acho que a Michelle Ruman Faria fala muito disso, né, de elevar as neuroses, né, rebaixar a psicose como se um fosse melhor que o outro. Né? E eu acho que a psicose vai caindo nesse lugar, eu acho que por isso é tão escasso. Eu não acho que é o material e a teoria, mas é a implicação, eu acho que é um interesse, né, dos profissionais, dos psicanalistas, dos psicólogos, em estudar a psicose. Né? Então, eu acho que acaba sendo muito também um copia-cola, né, do que a psiquiatria traz. Então, é, não tem, eu acho que essa leitura crítica, né? Até se a gente pegar o próprio Lacan, né? Ele associa a psicose em determinado momento ao homossexualismo. Então, ele também erra, né? Então, eu acho que é importante a gente também fazer uma leitura crítica do próprio Lacan, né? Embora ele tenha uma contribuição riquíssima, né? Mas olha só, né? Se a gente também não está atento para isso. E me faz pensar também, né, o que eu acho que a Fernanda trouxe sobre a neurose obsessiva, né? Disso que às vezes confunde, né? Porque eu acho que a gente, eu acho que é tanta coisa para estudar, né? Mas a gente não estuda tanto psicose como a gente estuda neurose, e às vezes na nossa clínica pode ter casos de psicose, como eu também acho que isso cai no mesmo lugar com as perversões, né? Então, às vezes nós temos perversos na nossa clínica que também não sabemos, né, fazer essa leitura. Eu acho que acaba sendo uma problemática também que abrange, né, esse campo das perversões, e eu fiquei muito contente que a Adriana vai possibilitar para a gente essa caminhada, né, de estudar mais a psicose. Eu acho que é graças a essas pessoas, né, que são corajosas, é, de possibilitar, né, esses espaços, de falar assim, olha, bora, tem um espaço aqui que tá vazio, né, e a gente precisa implicar. Eu queria retomar também, assim, né, uma fala que o Igor falou dessas mulheres, né, Lol, Gabi, Adriana, vocês são fantásticas, e eu acho que no mundo da psicanálise, né, a gente tem mulheres maravilhosas, implicadas, competentes, e que estudam psicose, neurose, perversão, né? Então, enfim, é agradecer esse momento mesmo que vocês estão proporcionando. Ainda bem que ficou gravado, né? Fico aqui pensando, será que vai disponibilizar essa gravação para a gente poder, né, retomar alguns pontos, porque foi maravilhoso, gente. Muito obrigada. Que Acho que bom, só a ideia também para é essa, né? alinhavar, Adri, rapidinho, para alinhavar um pouquinho esses últimos comentários, a gente poder ter em mente que a teoria ela precisa nos servir. Não somos nós que nos servimos, que servimos à teoria. E eu acho que tomar o seminário 19, por exemplo, ao que está escrito ali, seria nos servir a essa teoria. E eu acho que isso a gente não deve aceitar. A teoria precisa nos servir. O que não nos serve, não serve. A gente vai estar aqui sendo convocados, como você está propondo esse espaço, para a gente teorizar, discutir e avançar nessa fronteira de conhecimento. Acho que é mais isso, assim, e agradecer. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E vamos fazer novas rodas, sim, já dando um spoiler. A Michelle aceitou também participar com a gente. Ela vai lançar um livro sobre estruturas clínicas e já aceitou vir aqui conversar com a gente. E a gente pode retomar essas questões sobre psicose, além de outras, né? Tantas outras que vão surgindo. E dentre várias ideias que nos estimularam a pensar nesse nosso encontro e no grupo de estudos era de que a gente saísse daqui com mais vontade ainda de estudar. Psicoses, no caso. Muito Deu obrigada, certo. pessoal. Deu certo. Obrigada, viu? Obrigada, até a próxima. Beijão, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Parabéns! Foi ótimo.
tive que sair um bocadinho, deu um